Olá, boa noite. Estamos ao vivo pelo Heritage TV YouTube e pelo Facebook Heritage Brasil para trazer para você mais um programa Círculo de Agni Yoga do Salvador, um programa do Instituto Heritage da Paz e Cultura do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E no programa de hoje, na nossa live, a gente traz o professor Marcos Queiroz para falar sobre multiverso, planos cósmicos ou mundos paralelos. Ele traz um questionamento bem profundo e a gente embarca com ele nesta reflexão. Mas antes, é importante falar rapidamente aqui para você que está entrando hoje pela primeira vez na nossa live, qual é o propósito do Instituto Heric Brasil e que tem uma profunda conexão com a cultura de paz. Não é isso, Raimundo Santos? Boa noite. Boa noite, Cássia. Boa noite a todos. Boa noite ao professor Marcos Queiroz, que aceitou o nosso convite. Realmente trabalhamos com cultura de paz. O Instituto Heritage da Paz e Cultura do Brasil, uma associação civil sem fins lucrativos, que se dedica a reduzir a violência através de programas de educação para a paz, arte, cultura, Agni Yoga, chamado também Ética Viva, e preservação do patrimônio cultural e natural. Realizar ações nesse sentido. O Instituto nasceu fruto do legado cultural deixado pela família Heritage. Nicolas conseguiu que mais de 21 países assinassem um pacto de união cultural, foi chamado Pacto Heritage, ou um tratado de união cultural, no dia 15 de abril de 1935, que a ideia era preservar e proteger o patrimônio cultural, ou seja, seria hasteado nesses locais que são considerados sagrados, que são considerados patrimônios culturais, a bandeira da paz, que é um círculo com 3 esferas no centro, que significa a síntese das artes, das ciências e das religiões ou espiritualidade, em volta pelo círculo da cultura. Nicolas definiu cultura como o cultivo à luz. Então, o Instituto já temos 20 anos de funcionamento, e a ideia nossa sempre foi trabalhar em comunidades com problemas de violência. Já fizemos vários projetos em Salvador e na região metropolitana também, e outros em outros locais, trabalhando sempre trabalho de educação para a paz, trazendo trabalho, renda para as pessoas, e também trabalhando com um currículo que pudesse dar à pessoa uma base, né, do que seja essa educação para a paz. Então, nós já atuamos com isso, já fazemos vários seminários, trabalhamos com cultura, com shows culturais, com artistas, e sempre levando essa mensagem da beleza, que Nicolas sempre falava, do incentivo à cultura, da importância de se preservar as tradições culturais e de se manter essa harmonia entre os povos e esse intercâmbio cultural tão necessário para que a gente possa se desenvolver e crescer a cada vez mais no nosso mundo, né? E como ser humano, como ser espiritual. E nesse momento eu pedi a vocês que a gente fizesse um pequeno segundo de silêncio e que nossos pensamentos fossem focados na paz, no amor, na beleza e na saúde, para que todos os seres sejam livres e felizes. E logo após, eu vou ler um parágrafo do livro Infinito da Agni Yoga, o parágrafo 18, que tem a ver um pouco com o que a gente vai tratar aqui hoje pelo professor Marcos Queiroz. Ok? Então vamos fazer só um minutinho de silêncio, e nesse silêncio que cada um dedique pensamentos de amor, de paz para todo o planeta Terra. Conduza-nos, Senhor, do falsa realidade, da escuridão à claridade e da morte à imortalidade, e que o mundo inteiro encontre paz e felicidade. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti é eu sou um ser de paz. Que todos nós tenhamos paz e que a gente aproveite bastante essa noite,
com esse assunto tão interessante e instigante que o professor Marcos Queiroz vai trazer. O parágrafo da Agni Yoga, o parágrafo 18 do livro Infinito, ele traz o seguinte: o efeito do fogo dirigido fornecerá uma nova fórmula para a investigação das esferas interplanetárias. Muito se diz sobre um vazio, aplicando-se este conceito para cobrir todas as coisas incompreensíveis. O espaço contém vastos campos de esferas não investigadas. A rarefação e densificação dos elementos é determinada, não pelo vazio, mas pelo poder de atração. Não há lugar para o vazio, onde a vida está sendo afirmada. Todas as manifestações cósmicas vibram com o poder de atração. O homem, ao acreditar que o pensamento invisível desaparece no vazio, comete grave erro. Tudo que possui sua própria potencialidade oferece resultados ilimitados. Que nós aprendamos a olhar para o infinito e a construir pensamentos de paz e de beleza. Namastê. Namastê, Raimundo. Realmente nosso mundo está precisando muito aí dessas orientações de paz, né? Nosso pensamento de paz, que a gente possa dirigir esse pensamento para todos os quadrantes, para todos os seres. Bem, agora vamos chamar o nosso convidado dessa noite, o arquiteto e designer gráfico Marcos Queiroz. Ele está chegando. Boa noite, aqui. Raimundo. Boa noite, Cássia. Boa noite, Marcos. Eu saúdo a todos que estão assistindo esse trabalho, né? E agradeço ao Instituto Herish Agni Yoga pelo convite para essa apresentação. Nós que agradecemos. Eu vou apresentar aqui o professor Marcos Queiroz, é um professor de arquitetura da Universidade Federal da Bahia, ele é consultor de radiestesia e Feng Shui, e também é membro da Sociedade Teosófica. E hoje ele vai compartilhar com a gente aqui sua pesquisa sobre o multiverso, né? Esse é um desses temas inesgotáveis, né? Isso, Marcos? Com certeza. Multiverso, universo paralelo é um tema que com certeza vai gerar muitos questionamentos, a gente espera que sim, né? E você que está assistindo a nossa live pelo Facebook ou YouTube, pode teclar aí suas perguntas, que elas vão ser encaminhadas ao professor Marcos no final do programa, após a exposição dele, quero dizer. E é isso, o espaço é seu, Marcos Queiroz, a gente está muito ansioso aí para ouvir o que você tem a dizer sobre o multiverso. Então, pessoal, na verdade, nós temos um tema aí complexo, que eu acho que dificilmente a gente vai conseguir esgotar, na verdade, né? E eu não tenho essa pretensão, mas eu gostaria de trazer para vocês, pelo menos, alguma coisa, né, que permita vocês refletirem sobre essas questões, né, que tem um fundamento dentro da física quântica, da cosmologia atual, e também muitos rebatimentos sobre as filosofias esotéricas, né? E nós vamos tentar agora fazer um compartilhamento aqui. Vocês estão conseguindo ver aí a apresentação? Conseguem ver? Sim, né? Parece que sim, que eu estou vendo aqui. Conseguimos ver. Então, no cartaz que eu sempre coloco no primeiro slide, eu coloco assim uma frase que faz uma associação no nosso imaginário, no nosso repositório, né, da memória, né? E acho que multiverso, planos cósmicos, mundos paralelos, nos fazem lembrar aquela passagem do Evangelho, né, quando João diz: na casa do meu pai há muitas moradas, né? Quer dizer, ele ali está reproduzindo uma fala de Jesus. Então, a gente aqui está, pelo desenvolvimento do que é dito logo em seguida, né, fica claro que nós nos preparamos vocês para estas várias moradas, né? Essas várias moradas que
a gente pode interpretar de várias maneiras, e a gente vai entender aqui que esse tema multiverso é um tema que tem várias abordagens, várias, digamos assim, possibilidades e várias interpretações. Então, nós vamos tentar aqui resumir e vamos tentar aqui trazer as que mais vão ser importantes para o conteúdo que interessa a gente, que é uma visão mais transcendente, mais espiritualista, né? Então, eu coloquei aqui nesse slide justamente nossa pretensão, né? Trabalhar os conceitos cosmológicos de universos paralelos e suas correspondências como planos de existência do universo no mundo esotérico ou na sabedoria antiga, né? Na verdade, se a gente achar estranho alguns conceitos da física quântica, e muitos cientistas por si só já acham estranho, né? Eles até dizem para a gente assim: se você está achando estranho esses conceitos, é porque você está entendendo. Porque, na verdade, eles também acham estranho. É isso que a gente, às vezes, não compreende, porque eles também acham muitas coisas estranhas acontecendo nessas investigações do mundo quântico, e a gente também, óbvio, né, que se nós somos leigos, vamos achar ainda mais estranho. Mas nós temos uma vantagem sobre eles, por incrível que pareça. A vantagem que nós temos sobre eles é que nós temos uma visão do mundo espiritual, do mundo transcendente, e nós podemos fazer alusões, associações, e podemos ter um conteúdo filosófico que dê um certo respaldo. Claro que isso não faz a gente mais entendedores do assunto do que eles, né? Mas faz com que a gente possa acoplar essas informações ao nosso universo epistemológico, no universo de conhecimentos, etc. Outro imaginário clássico que a gente pode associar a esse tema são os dois livros de Alice, né? Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. Principalmente Alice através do Espelho, que Lewis Carroll, né, fez justamente alusões a um mundo que é totalmente paralelo ao nosso, e que, de certa forma, ele ali trabalhou a psique, ele trabalhou ali um universo transcendente, ele trabalhou ali uma série de questões que são úteis para o nosso entendimento. Desde o desenho animado da Disney, esta versão agora de Tim Burton, que fez as duas adaptações, trouxe para a gente muito isso aí, né, esses conteúdos interessantes, né, para bastante interpretação, né? E, por incrível que pareça, muita gente não sabe, mas o livro O Homem Invisível, de H.G. Wells, muito anterior, ele tem alusão também a este pensamento. Estudando sobre como a gente pode entender a ideia de homem invisível que foi colocada por H.G. Wells, que é um grande visionário e um grande estudioso também de física, de ciência, e que trouxe várias ficções científicas que anteciparam descobertas científicas. Ele dizia que o homem invisível nada mais é que um ser que conseguia sair para uma dimensão diferente, para um plano diferenciado do nosso. Ele conseguia isso, por isso ficava invisível. Mas ele também mantinha uma certa ponderabilidade, então ele continuava sendo palpável, né? Era possível tocar nele, mas não ver. E isso, por incrível que pareça, a gente vai ver daqui a pouco, tem muito a ver com o que a gente vai falar, e tem muito a ver com um conteúdo que está sendo explorado bastante pela ciência hoje, que é a matéria escura. A matéria escura nada mais é do que uma matéria que é invisível, é chamada escura, mas no sentido dark, não no sentido de não é capaz de ser perceptível, mas ela tem densidade, ela tem gravidade, ela tem condição de ser tangível. É nada mais, nada menos que o conceito que H.G. Wells trouxe lá atrás em O Homem Invisível. Bom, podemos identificar 3 grandes tipos de universos paralelos, e esses 3 tipos se desdobram em muitos, mas a gente não vai fazer esse desdobramento, porque não dá tempo para isso, e nem vale a pena, porque muitos deles, vocês vão ver, até nem podem ser tanto considerados universos paralelos em si, e a gente vai comentar isso aqui. O primeiro deles é o hiperespaço, e foi inicialmente proposto por Charles Howard Hinton, em 1888. Né? Aqui nós temos um representante, né, um ícone representante, que é o
Tesseract, ficou bastante famoso nos filmes da Marvel, né? A Hipótese dos Muitos Mundos, de Hugh Everett III, de 1957, eu coloquei na ordem cronológica, que a gente vai ver daqui a pouco qual a diferença, né? E, por último, o multiverso propriamente dito, que é o tema principal do nosso trabalho e que foi proposto do jeito que nós vamos abordar, ele foi proposto em 2006 por Stephen Hawking, o conhecido físico inglês que faleceu recentemente, e Thomas Hertog, que continua vivo e complementou até algumas informações, porque este conteúdo, esse estudo do multiverso, foi, até os últimos dias de vida de Stephen Hawking, foi o que ele estava estudando junto com Thomas Hertog, e, de certa forma, é um assunto muito importante, muito interessante, que a gente vai ver daqui a pouco. Outro campo de ficção científica famoso, que começou em 1977, que eu sou fã de carteirinha, é o universo Star Wars, né? Que falou de hiperespaço, e a gente sempre fica se perguntando assim, o que é esse hiperespaço? Um hiperespaço no qual você pode ter uma nave, a Millennium Falcon, pode viajar numa velocidade acima da luz e conseguir chegar em outros lugares a uma distância imensa rapidamente, né? Então, na verdade, uma extensão, né? uma transcendência dessas três dimensões que nós conhecemos, né? Isso fica claro. E a gente pode dizer que o Charles Hinton, que tem esse livro aqui, que eu falei já para vocês agora, ele escreveu o livro A Quarta Dimensão, e esse livro, segundo alguns autores, ele é considerado tão revolucionário dentro do campo da ciência e da filosofia, que ele só perde para a teoria da relatividade, segundo muitos cientistas. Claro que ele não é muito conhecido, não é tão conhecido assim, mas a gente consegue ver vários autores, inclusive espiritualistas, como Leadbeater, mas até também outros, como Ouspensky, falando sobre eles. Nós temos também o autor da antroposofia, né? Nós temos vários autores que abordam sobre, e tem livros com o mesmo título, né? Rudolf Steiner, né? Me fugiu o nome, né? Mas agora, Rudolf Steiner tem um livro também de A Quarta Dimensão, com esse título, e vocês podem ver que o Leadbeater, ele faz associações incríveis da quarta dimensão com o plano astral. Ele, inclusive, coloca isso num livro que ele escreveu, bem pequenininho, bem fininho, nunca publicado em português, escrito em 1918. Ele diz que Hinton não é membro da Sociedade Teosófica, portanto, ele não fazia ideia de que, através dos seus estudos dos espaços superiores, hiperespaços e metageometria, ele estava se aproximando da percepção do astral. Claro que, para a gente, já é difícil entender, compreender a quarta dimensão e o plano astral, que dirá compreender outras dimensões superiores, mas ele diz, fica claro para ele, nas informações de Leadbeater, que não só existe uma quarta, mas uma quinta, uma sexta, uma sétima, e isso a ciência confirmou, assim, através das teorias mais recentes, como a teoria das supercordas e teoria M, né? Temos aqui uma passagem de Efésios que também faz uma alusão que pode ter parecido bastante estranha para muita gente que não fez essa interpretação da quarta dimensão. Oro para que, estando arraigados e fundados no amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual será a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Veja aí que ele, para muitos, muitos podem ter achado até que ele exagerou nas dimensionalidades aí, né? Na existência de dimensões, colocando 4. Mas não, é bem provável que ele já estivesse se referindo a mais uma dimensão aí, né? Que Paulo tinha uma mística muito forte. Então a gente tem aí digamos assim, talvez um dos momentos mais antigos em que possa ter sido abordado sobre a quarta dimensão, né? Temos um livro dentro da literatura clássica, que todos os livros que falam da quarta dimensão abordam esse livro. Eu tenho ele aqui, é um livro bem raro, difícil, só se encontra hoje em sebo, né? Mas ele tem uma peculiaridade. Eu acho que na tradução no Brasil ele não foi muito feliz, pelo menos do título, né? Tá assim,
Planolândia, um romance de muitas dimensões, mas o título original, Flatland, é uma parábola de dimensões espirituais. Então, ele inclui aí o conteúdo espiritual, mas talvez quem fez a tradução não quis dar esse cunho, né, no título. Mas este livro é muito interessante porque ele retrata um mundo como se o mundo fosse plano e conta toda uma história sobre isso. Mostra assim que objetos tridimensionais invadem o mundo plano, e quando invadem, eles tomam a configuração de cortes desses objetos sólidos, e eles vão aparecendo, dialogando, e aí até que em determinado momento um personagem do mundo plano consegue, por conta de um dos personagens tridimensionais, conseguem tirar ele do plano do bidimensional, levar ele para outra dimensão, para outro, não para a tridimensionalidade, porque ele em si já era plano, né? Mas ele foi para um mundo acima, né? Como saindo do papel, e ao sair desse papel, ele conseguiu vislumbrar o mundo em todos os ângulos, em todos os pontos, conseguia ver como nessa planta baixa aí, né? Bem minha área isso, né? Mas assim, o salão, e aí você tem aí o gabinete, vários cômodos, vistos todos eles pelo personagem que antes, quando estava no mundo bidimensional, só conseguia ver linhas, paredes fechadas por fora, né? E não conseguia ver praticamente nada. Este livro também tem uma peculiaridade, porque ele é uma verdadeira crítica social. Vocês veem aí, porta dos homens, porta das mulheres, tem a hierarquia das pessoas, de acordo com as formas, e aí acaba sendo uma paródia também às discriminações sociais e políticas existentes na época, e nesse sentido ele acaba sendo um livro revolucionário, até por conta de quando foi escrito, em 1884, né? Bom, em Glossário Teosófico, temos uma passagem falando da quarta dimensão que diz: até hoje só se conhecem 3 dimensões da matéria, que são o comprimento, a largura e a espessura. Em relação à quarta, os ocultistas afirmam que não apenas é um fato, mas uma das categorias de observação do plano astral. Então fica aí, né, confirmado dentro da versão ocultista de que a quarta dimensão seria o plano astral. Por mais que a gente diga hoje que a ciência considerou, a partir de Einstein, que a quarta dimensão seria o tempo, aí os cientistas começaram a considerar o que a gente está chamando aqui agora de quarta dimensão, começaram a chamar de quinta dimensão. Mas aí, para a gente não viajar e não criar confusão, nós estamos só falando de dimensões espaciais. Não falamos da temporal, que é outra dimensão. Então, nessa quarta dimensão, a gente teria aí um representante dela aqui, que é o chamado Tesseract, e é interessante visualizar isso a partir de o caminhar de um ponto que gera a linha, o caminhar da linha que gera um plano, o caminhar do plano que gera um sólido, e o caminhar desse sólido para que lado? Aí que está o grande problema. Nós não visualizamos, nós não vislumbramos como aquela criatura que vivia na Planolândia não tinha a visão do tridimensional, nós não temos a visão do tetradimensional, da quarta dimensão. Mas para algum lado vai esse quadrado, esse sólido aí. E aí, na representação do Tesseract, ele vai para dentro, apenas como uma representação, uma forma de representar. E aí, a gente sabe que ele indo para dentro, e você representando o Tesseract no tridimensional, colocando ele como um sólido, ele poderia ser considerado uma sombra ou uma projeção de um hipercubo ou um cubo na quarta dimensão projetada na terceira dimensão. E aí a gente tem aqui uma ilustração, né, mostrando, de certa forma, que este aqui, um sólido feito de um cubo com outro cubo dentro, com seus vértices conectados, a gente teria ali aqui um hipercubo, um tesseract, ele como se fosse a sombra, mas ele em 3D é a sombra de um cubo da quarta dimensão na terceira dimensão. Então isso é difícil de entender? Mas não se esforcem não, só saibam que é difícil para entender para todo mundo, porque nós não temos, talvez, aqueles que tenham desenvolvido a terceira visão, que seria essa daqui, com 3 olhos, nós conseguimos ver a quarta dimensão. Mas com 2 somente, com 1 a gente só vê uma dimensão.
a gente só vê duas dimensões, desculpe. Com um olho a gente vê duas dimensões, porque se a gente tapar um olho, a gente não vê a tridimensionalidade. Com dois, a gente consegue enxergar de um ângulo e levemente do outro, consegue ver a tridimensionalidade. Com três, a gente vê a quarta dimensão, e aí vê o plano astral. Para ver os outros planos superiores, mental, búdico, etc., temos que desenvolver uma visão mental, a visão búdica, etc. Mas aí já é difícil compreender uma quarta dimensão, imagine quinta, mas de certa forma a gente está aqui fazendo um exercício para que a gente compreenda que existe, né, este universo que é uma quarta dimensão. E agora a gente vai entender o que é que o hiperespaço tem a ver com o mundo paralelo, com o multiverso ou com planos cósmicos, né? Com planos cósmicos que a gente já está sabendo a relação, porque estamos falando que a quarta dimensão é o plano astral. Mas eu trouxe aqui uma representação de uma dobra espacial, que, de certa forma, conecta um ponto a outro com um buraco negro ou um buraco de minhoca, dependendo da dimensão, e entendendo que isso é uma fenda espacial, que ainda é um campo da ciência a ser explorado mais por nós, pela ciência, porque é pouco conhecido. Mas aqui está mostrando, por exemplo, que um caminhar dentro da linha dinâmica aqui do plano, a gente levaria muitos tempos, né? E uma passagem por esse hiperespaço, por esse buraco aqui, né, de minhoca e tal, daí porque aquelas viagens de Star Wars, né, de viajando mais rápido, porque está rompendo esse espaço e está viajando por um caminho que não é o convencional. Mas aí vamos compreender isso dentro de um cubo, né? Vamos imaginar que esse cubo, ele é um cubo da quarta dimensão. Não é, ele é de 3, porque a gente está vendo aí. Vamos fingir que nós reduzimos uma dimensão dele, e isso aí, vamos dizer que isso aí é uma representação do plano astral, ou um cubo no plano astral, né? Ou até mesmo o espaço, entre aspas, do plano astral, né? Um plano teria uma dimensão a menos, então seria o plano físico, né? Esse plano tridimensional nosso. Então, apesar de estar aqui está escrito 3D e parece estranho para vocês, porque aqui é um plano, mas nós estamos justamente querendo que você usar digamos assim, um recurso didático, diminuindo uma dimensão, para que a gente compreenda a analogia que podemos fazer do tridimensional com o tetradimensional. Então, um plano do cubo, né? Ou seja, um plano, esse plano na ciência tem um nome, na física quântica, que se chama Brana. Então, daqui para frente, a gente vai chamar Brana. É uma abreviativa de membrana, né? A teoria M de membrana, é uma teoria da física quântica, né, das supercordas, que trabalha com os branas. Então, toda vez que eu corto um sólido, ou numa linha, o brana é um ponto, né? Num plano, o brana é uma linha. E num sólido de 3D como cubo, o brana é um plano. No 4D, o brana é uma forma tridimensional, que secciona um espaço que a gente não consegue visualizar. Então, o nosso corpo é um brana da quarta dimensão. Então, aqui é como se fosse o corpo, vamos supor que isso aqui seja o corpo físico, né? Diminuindo uma dimensão. Então, é o brana do plano astral. E isso aqui, um outro brana superior a ele, está acima dele, um pouquinho acima dele. Poderíamos dizer que é o duplo etérico. É um brana exatamente igual, perfeitamente igual, que está em outro brana, a gente pode dizer assim, é um universo paralelo? Sim. O duplo etérico é um universo paralelo do nosso corpo. Ele é visível? Não é visível. Não pode ser visível, porque ele está fora do brana. Né? É como a planolândia, ele não consegue ver, é como aquele indivíduo que conseguiu sair da planta baixa e está no nível acima. Então a gente chama plano astral justamente porque a gente só consegue enxergar se for desse jeito, entendendo planos superpostos. E a gente faz essa alusão, por isso que muitos, como N. Besant, preferiu depois não chamar mais plano, preferiu chamar mundo astral, mundo físico, mundo mental, para que a gente não confunda achando que são planos mesmo, porque o plano é bidimensional. Mas a gente aqui está usando uma didática para a gente compreender, porque já é difícil com essa didática, imagine sem ela. Mas repare que se você se distancia um pouquinho de nada, você já não toca, mas você tem interações
Você possui interações entre o etérico. Se não tivesse essas interações, a gente não teria a vitalidade que o duplo etérico produz para o nosso corpo e até os elementos psíquicos, né? Toda a matéria psíquica que é através de partículas sutis que são trocadas entre esses branas aí para fazer com que os pensamentos que vêm lá do corpo mental passem pelo etérico e cheguem até o nosso corpo físico. Né? Então isso acontece com o corpo etérico porque estão todos no mesmo plano, mas tem branas diferentes. Agora, imagine também que se fora o plano, esse brana do etérico aí, né, que praticamente todos os duplos etéricos de todos nós, seres humanos, estão neste brana aí, afastado um pouquinho menos de 1 milímetro, muito menos que 1 milímetro de distância, havendo já interação, porque essas interações são quânticas, né? Mas outros branas que existam podem corresponder a outros mundos físicos. Então você pode ter em Marte pessoas vivendo uma vida no plano físico. É outro brana, a gente não vê. A pessoa não vai. Eu sei que teve uma palestra, não assisti, infelizmente, mas falando sobre vida em Marte. Não sei como foi o que foi abordado, mas podemos ter vida em Marte, só que em outro brana. Podemos ter vida em Vênus, podemos ter vida em qualquer planeta e não termos, e olharmos, mandarmos sonda e não vermos, porque essa sonda vai estar no brana do plano físico. O universo da matéria escura está todo mapeado. A matéria escura, de certa forma, é um pouco da gravidade, porque a partícula da gravidade, o graviton, é uma das partículas que consegue viajar de um brana para outro. Né? A gravidade. Por isso que nós temos as interações, né, táteis. Por isso, como no homem visível, existe a tangibilidade na relação entre o etérico, de certa forma, e o físico. Né? Aquela história de que a alma tem peso quando a pessoa morre, o duplo etérico vai se dissolvendo, e a perda de peso, aquelas 21 gramas, é a perda de peso do duplo etérico, que tem massa. Né? O resto não, a alma está em outro plano, em outro mundo. Mas o duplo etérico, ele tem peso, ele faz parte, ele é ponderável. Haja visto química oculta que fala aí dos átomos primordiais que estão presentes no etérico. Bom, a arte retratou muito essa quarta dimensão. A gente vê Salvador Dalí representando aqui um tesseract desdobrado, assim como o cubo pode ser desdobrado em faces, o tesseract, né, o hipercubo, pode ser desdobrado em outros cubos, né? E aí é a representação tridimensional aqui de uma cruz, essa aí é uma cruz hiperespacial, né? Por isso que foi denominado, né, em 1954 esse quadro de corpos hipercubos. Né? Aqui é um interessante, é um cubo mágico, de certa forma, que é um hipercubo mágico, que é a somatória de todos os vértices, todos os pontos e os intermediários entre eles, dão sempre 123. Olha que coisa interessante. Só que ele está incluindo também a dimensão astral e o caminho de um cubo para o outro cubo, né? Dentro da dimensão astral. É como se fosse um cubo num brana, outro cubo no outro brana, e a ligação deles. E aqui a gente tem também Picasso nessa representação do cubismo, mostrando como ele já tentava retratar num quadro bidimensional o que se veria numa realidade tetradimensional. Né? Aqui, até Einstein, né, como figura aí presente, mostrando assim uma sombra de um cubo, né, depois a sombra desse cubo sendo o Tesseract, etc. Isso é um livro eu tirei isso de um livro de Michio Kaku, Hiperespaço, é um livro famosíssimo, até já saiu em muitos livros que retratam essa ficção científica, eles botam as pessoas lendo esse livro de Michio Kaku, Hiperespaço. No final eu vou mostrar a capa dele, vocês vão ver. Isso aqui é a La Grande Arc de La Défense. Feito em 1989, e ele tenta reproduzir o hipercubo, né? Tenta reproduzir o Tesseract. Gigante, enorme. E o que é curioso nesse La Défense, nesse grande monumento aí, é que todo mundo que entra nesse grande cubo aí tem uma experiência diferenciada. Ou acha mais quente o ambiente, ou acha com alguma energia diferente,
os esotéricos acabam tendo os mais sensíveis com experiências espirituais mais transcendentes. É incrível porque ele está retratando uma geometria especial e muitos consideram até como um portal, um verdadeiro portal. Claro que não transporta ninguém aí, ninguém sai e viaja para a quarta dimensão, mas de certa forma já deve fazer alguma referência, alguma alusão, né? Uma coisa interessante que lá na mitologia da Grécia Antiga nós temos o mito da caverna de Platão, que de certa forma também alude a uma condição de a gente perceber algo de maneira limitada através das sombras, não vê a tridimensionalidade, vê a bidimensionalidade. De certa forma, é um pouco o que a experiência que se faz quando se tenta projetar no tridimensional algo que está no tetra, ou no bidimensional algo que está no tri. E aí a gente pode dizer que existem possibilidades até de você pegar o que está na quinta dimensão, projetar na quarta, e depois essa projeção da quarta projetar na terceira, e a gente ter uma série de sólidos complexos que seriam sólidos de quinta dimensão, de sexta dimensão, de sétima dimensão, e assim vai. Então isso foi feito, e aqui a gente tem, né, não só o Tesseract, que é o que está aqui no meio, que seria um cubo da quinta à quarta dimensão, né, que se a gente tem um polígono em 2D, se a gente tem um poliedro em 3D, a gente tem um politopo em 4D. Então, esses sólidos de quarta dimensão, assim como a matemática trabalha com o R4, que é um universo matemático que utiliza XYZ, XYZ e W, ou mais alguma letra, aqui também você tem um triângulo que vira um tetraedro e depois vira um simplex, né? Que é o termo que se usa para o tetraedro da quarta dimensão. E o ortoplex, que é este losango aqui, na terceira e na quarta dimensão, como que eles seriam representados. E assim, muitos e muitos, e tem toda uma geometria complexa, uma geometria avançada, que estuda esses sólidos hiperespaciais. Tem um filme que explorou muito esse conteúdo, e eu recomendo vocês assistirem, é um filme de 2014, que é o filme Interestelar. Ele contou com a assessoria de Kip Thorne. Kip Thorne era parceiro direto de Stephen Hawking em várias pesquisas que ele fez, e ele escreveu um livro que está até para ser publicado em português ainda, tem aqui a capa já, mas eu tenho ele em inglês, e essas ilustrações eu tirei do livro em inglês. E ele tenta reproduzir o hipercubo aqui, o hiperespaço, vamos dizer assim, de o personagem que está numa biblioteca. Então aqui são como se arrastasse os livros da biblioteca e tentasse formar aí um ambiente hiperespacial. É difícil para o que vai criar o efeito especial representar isso, mas ele conseguiu fazer com uma beleza impressionante. E aí é mostrando como se fossem os vários compartimentos, isso aqui em várias épocas no tempo e no espaço, ele viajando dentro do que chama de book, que é o intervalo entre um brano e outro, aí ele viajando nesse caminho aí, e vendo, voltando para o passado, tentando mandar uma mensagem para a filha dele, e que essa mensagem a gente ouve no começo do vídeo. Eu não quero dar spoiler não, mas assistam porque vale a pena ver esse filme, e ele tenta dar uma estética muito grande. É de Christopher Nolan, que também fez A Origem, que fez recentemente Tenet, e muitos outros filmes assim de grande repercussão. Bom, a gente não pode deixar de associar os planos, né? Então a gente tem aqui a representação, plano físico seria 3D, plano astral 4D, o plano mental o 5D, o plano intuicional o 6D, o plano espiritual o 7D. Repare que 7 de novo, a gente já começa no 3 aqui, mas chega ao 7, né? Porque aqui a gente junta, né, o corpo físico e o etérico no mesmo plano, e o mental inferior e superior no mesmo plano. Então a gente, a rigor, reduziria para 5, mas como a gente já começa no 3, a gente chega na 7ª dimensão, que seria o espiritual, o átmico, né? E aí a gente tem os planos que estão acima da nossa existência, vamos dizer assim, digamos assim, individual, né? Então, essa existência individual, acima o monádico e o Deus. Na verdade, o divino. O monádico já é uma raja de Deus, né? É uma faísca de Deus que está aí, que somos nós, de certa forma, a essência, a nossa essência. E todos esses planos em dimensões diferentes são planos paralelos, mas que interagem. São planos, numa linguagem mais coerente, seria planos que... planos holoárquicos, né?
que interagem, que trocam, né? E a gente pode até fazer correspondência às cores, diversos comprimentos de onda das cores, dos sons, das notas musicais, mas de qualquer forma a gente entende que, apesar de ter diferentes dimensões, elas estão unidas, porque em um cubo, uma superfície desse cubo é bidimensional, e o cubo é tridimensional. Aí você pode dizer assim que um quadrado está contido no cubo. Então, cada plano inferior está contido no plano superior. Então, por isso que a gente tem que acreditar que, apesar de existir essas divisões de plano, existe a unidade está aí, né? Então, ou seja, em outras palavras, o que eu quero dizer é assim, o plano físico está contido no espiritual, ele é parte do espiritual, gente. Então, dentro desse encadeamento, né, dos planos, a gente pode compreender claramente isso, né? Bom, aqui foi só mais uma ilustração complementar que mostra que, né, de novo, o corpo físico e o etérico, que é dentro do mesmo plano físico, com o representante em 3D, que é o cubo, o corpo astral com o representante em 4D, o Tesseract, aqui os corpos mental, inferior e superior, na quinta dimensão, o Penteract, e aí o Hexaract, e assim por diante, aí vai, né? Só para que a gente possa fazer essas alusões, né, essas conexões. E aí eu trouxe aqui uma frase do livro Hiperespaço, de Michio Kaku, esse japonês aí. Ele diz: a geometria de dimensão superior pode ser a fonte da unidade do universo. Isso que eu acabei de dizer a vocês, né? Ele é, talvez assim, o agnóstico, vamos dizer assim, porque ele é agnóstico, mas que se rendeu aos conhecimentos espiritualistas, porque a família toda dele é budista, né? E ele fala do Nirvana o tempo inteiro. Então ele não pode, como cientista, defender a causa transcendente e espiritual, mas ele pode fazer várias alusões, porque ele é um cientista que trabalha mesmo nas pesquisas das supercordas. Ele é um físico de grandes resultados nas suas pesquisas, nas suas experiências, né? E aí eu complemento dizendo que assim, o conceito de dimensões pode explicar as fortes conexões entre os planos, quando entendemos a analogia dos politopos, né? Quando isso acontece, fica fácil relacionar as dimensões entre si e cada uma delas com todo mundo. Então, o que esse conteúdo do hiperespaço tem a nos oferecer, né? Bom, agora vamos entender o seguinte. Em 1952, um físico chamado Erwin Schrödinger, ele defendeu a ideia de que os elétrons, eles não estão assim girando comportadinhos em torno do núcleo, não. Eles ficam numa nuvem, né, assim, dispersa. E a física quântica mostrou que toda vez que alguém tenta observar onde está o elétron, ele aparece naquele lugar onde está se observando. Mas quando ninguém observa, ele pode estar em qualquer lugar. Ele criou até uma equação que ficou conhecida como a equação de Schrödinger. Só que ele, nessa palestra em 1952, ele disse uma coisa que perturbou a cabeça, o juízo de todo mundo. E talvez possamos dizer que esse é o primeiro passo para o entendimento do multiverso. Ele disse que essas partículas, elas não estão viajando somente nesta realidade. Elas estão também em outra realidade. Elas viajam também em outra realidade. Repare que ele estava dizendo o mesmo que a química oculta diz, porque o plano etérico é algo que está ali, é outro plano que está ali, que essas partículas estão viajando para cima e para baixo, em vários planos. E o que a gente pode dizer que resultou disso é que ele deu origem a várias interpretações, mas ele dizia o seguinte, que não era uma realidade, as outras realidades não eram realidades alternativas, não. Ou essa ou aquela. Ele dizia, como assim, a interpretação de Copenhague, né? Dizia. Para ele, eram realidades superpostas, paralelas, existentes ao mesmo tempo. Estão acontecendo simultaneamente. Então, assim, a partícula sobe e desce, sai de uma realidade e vai para outra. Então, ele dizia que poderiam existir muitas realidades. E foi graças a isso que surgiu a interpretação de muitos mundos, que seria a segunda versão de universo paralelo que a gente está abordando. Aquela de que, assim, se você tem uma partícula
caminhando aqui, ó, nesse sentido, indo em direção a uma nuvem de elétrons dessa, essa nuvem de elétrons não vai deixar que se choque. Então, ela vai desviar para cima ou para baixo. Vamos supor que só tenham duas opções, só para título de didática, né? Aí, o que é que vai acontecer? Ela não vai simplesmente escolher uma só, não. Ela vai escolher as duas. Ela vai existir nas duas opções. A física quântica diz que quantas possibilidades você tenha, todas elas vão ser cumpridas até que a gente observe e defina e escolha. Então, em outras palavras, se ninguém observa, esses elétrons vão estar percorrendo todas as possibilidades. Não são só duas, não. Eles vão estar viajando em volta vários assim, viajando em volta daquele nuvem de elétrons. Então, mas quando a gente observa, passa a olhar aqui, um dos caminhos, ele vai aparecer ali e vai ficar ali como partícula. Então, imagine que isso é a chamada superposição quântica que deu origem o Hugh Everett, na sua tese de doutorado, ele defendeu essa hipótese dos muitos mundos, que foi muito elogiada depois por Einstein, tudo. E ele, na verdade, dizia nada mais, nada menos que toda vez que há uma escolha, uma decisão nossa, que um mundo surge e outro mundo também, um com uma decisão, outro com outra decisão. Se a gente resolve fazer arquitetura, surge um universo para arquitetura, e se em outro universo, ou se a gente tem dúvida se vai fazer engenharia, surge uma pessoa que faz engenharia e outro universo, né? Só dando um exemplo aqui, que a gente pode dar assim, bem do cotidiano. Aí você pode dizer, mas isso é uma loucura. Parece loucura, mas isso é o que muitos cientistas adotam como pensamento dentro da concepção do universo. E eles dizem, inclusive, assim, né, já uma concepção dentro daquela abordagem que eu falei, que nós vamos até falar sobre isso mais adiante, mas sobre isso especificamente, eu queria dizer que o Stephen Hawking, antes de morrer, ele defendeu uma tese de que talvez esses vários mundos que são criados em cadeias, né, infinitas, de toda vez que se tem uma decisão, surgirem vários mundos em função disso, né, chega uma hora em que as melhores escolhas vão persistindo e as escolhas não muito boas vão sendo canceladas. Isso fala de Stephen Hawking, certo? De certa forma, é como se acontecesse a nível macro dos universos o que acontece com a reencarnação. O hinduísmo tem uma teoria dos skandhas, que diz que as experiências que nós temos em várias vidas, algumas delas vão sendo apagadas, esquecidas, deixadas, porque não foram importantes, e às vezes foram coisas ruins que nós fizemos, mas que nós conseguimos suplantar, superar, né? Aí a gente acaba se tornando uma pessoa melhor na outra encarnação, em função no nosso progresso, né? Então, isso, de certa maneira, é aquela mesma situação de termos um Brahma diferente ali, acontecendo, né? Um universo paralelo ali próximo, né? Ou isso poderia ser uma forma de compreender também a mesma situação de um Brahma superior ali acontecendo simultaneamente. Então, em vez de isso acontecer a nível de nossas decisões, o universo inteiro, né, como isso é uma hipótese, né, alguns concordam, outros não, mas se isso acontece no nível quântico, é porque nós temos ali um Brahma superior que vai permitir que haja um outro universo, né, de elétrons circulando, nuvens de elétrons ali acontecendo, né? Mas mesmo assim, essa hipótese ainda é sustentada por muitos. A existência de várias superposições de acontecimentos, né? E alguns livros sagrados hindus falam de existência de múltiplos universos, sim, com outras palavras, né? De acontecimentos que se repetem em outras realidades, em outros caminhos, né? E às vezes até algumas coisas são retratadas deste outro universo e a gente pensa que é desse. Eu trouxe aqui também alusões a o que tem acontecido muito na ficção científica, nos quadrinhos, no cinema, né? Nós tivemos recentemente uma saga no universo da DC, que é onde tem Batman, Superman, etc., a chamada Crise das Infinitas Terras. Desde que eu me entendo como jovem, eu lia sobre as Infinitas Terras, a Terra 1, a Terra 2, isso de certa forma porque os criadores de Superman, por exemplo, viram ele assim, na passagem do tempo era para ele estar muito mais velho, e para ele não ficar tão velho assim, foram criados outros universos, dele nascendo de novo de outra maneira, um pouquinho diferente, né, e tendo menos poderes para poder ter
alguém que consiga vencer ele tudo. Então, vários universos foram acontecendo até que eles viram que isso aconteceu em tanta quantidade que eles tinham que reduzir, aí voltar na Terra Prime, como chamam, que é a Terra que unificou e pegou o melhor que tinha de cada um desses universos e juntou para formar um só. Nós tivemos até no cinema uma coisa épica, só para os nerds mesmo, né? O encontro do Flash do cinema com o Flash da série. E isso já mostrou que esses universos paralelos se encontram de algum lugar, de alguma forma, né? E não precisa ser no infinito. Nós estamos aguardando aí um filme de Homem-Aranha que poderá ter o chamado Aranha-Verso, que já foi retratado num desenho animado que ganhou prêmios e mais prêmios. Realmente aconselho vocês a assistirem, mesmo que não seja fã de quadrinhos. Esse desenho é espetacular, é considerado um dos melhores desenhos da história, né, até hoje feito. Então, Homem-Aranha no Aranha-Verso. Mas no live action nós temos a possibilidade agora, no final do ano, em dezembro, de ter, né, o Homem-Aranha de Tobey Maguire, de Andrew Garfield e o de Tom Holland aparecendo no mesmo filme, com a possibilidade de ser o multiverso acontecendo, certo? Bom, gente, e também na ficção, uma ficção fantástica que tem muita história de reflexão, inclusive algumas eu até pretendo trazer aqui algum dia, quem sabe, numa palestra, porque tem muita reflexão por trás. Mas essa em especial é um filme chamado, um episódio chamado Mirror Mirror, que no Brasil se chamou Reflexo no Espelho, em que o Capitão Kirk, quando voltou com a teletransporte, o planeta estava com uma perturbação atmosférica e fez com que eles modificasse a trajetória e fosse parar num universo paralelo. E nesse universo paralelo, o Spock é barbudo, é mau, todos os personagens bons eram maus e todos os maus eram bons, e aí foi uma loucura, tanto que a gente vê aqui o Spock bom e o Spock mau, um de um universo do outro. De certa forma, retratando esses conhecimentos porque essa série foi em 1966, estava quentinha, né, pouco antes, né, 56, estava trabalhando a hipótese dos muitos mundos, e isso passou a ser algo muito frequente. Por último, nós temos a versão de universo paralelo chamada multiverso, aquela que eu disse a vocês que Stephen Hawking criou junto com Hertog em 2006, trazendo, né, claro que já tinham várias versões de multiverso, né, mas essa que nós vamos falar agora é uma concepção deles dois, que eles entendem o seguinte, que algumas versões de multiverso eu nem chamaria de multiverso, porque seria mais ou menos dizer assim, se nosso universo ele possui hoje, dentro da ciência, uma expansão de mais ou menos 91 a 93 bilhões de anos-luz de distância, de ponta a ponta, da última estrela observável até outra no outro canto, teria 91 a 93 bilhões de anos-luz de distância. Então, imagine que isso aí seria considerado o nosso universo, né? Observável pela ciência. O universo conhecido, teorizado e hipotetizado matematicamente vai mais além do que isso. Chegaria até 156 bilhões de anos-luz de diâmetro, né? Mas, além desse, você teria o quê? Einstein dizia assim, de uma maneira muito clara, que o tempo é relativo ao espaço, o espaço é relativo à matéria. Então, ele dizia assim, por que o espaço é relativo à matéria? Porque eu só tenho espaço enquanto tenho matéria. Quando acaba a última partícula do universo, eu deixo de ter espaço. O espaço acabou, o espaço é finito. Mas, além dele, tem o universo. Continua o universo. E poderíamos dizer hoje que, quando acaba o universo, continua o multiverso. Mas, podemos dizer hoje, dentro dessas concepções mais recentes. Então, assim, acabou esse universo teria outro. Mas aí não é nada mais do que um mesmo universo que terminou aquele agrupamento e surgiu outro. Mas o que Hertog, junto com Hawking, estavam defendendo não era isso. Não é esse universo de repetição, esse universo de fragmentação, ou de subdivisão, ou de compartimentação, não. Ele estava propondo um universo muito mais, uma ideia muito mais complexa de multiverso. Ele diz o seguinte, que existe um princípio chamado princípio antrópico, que assim diz que das 26 constantes cosmológicas que existem no universo, uma pequena variação minúscula de fração, para mais ou para menos, poderia fazer com que a vida não pudesse existir no universo, né?
Então, aí a pergunta, como é que acontece? Por que nós estamos no universo em que 26 das constantes cosmológicas elas estão com a condição exata que abrigaria a vida? Se essas 26 constantes não tivessem, aliás, para essas 26 constantes poderem estar dentro dessa condição de abrigar a vida, acontecer por acaso, né? Isso corresponderia a gente jogar uma moeda 156 vezes e dar cara. Né? Imagine que absurdo isso, né? Seria uma probabilidade menor do que 10 elevado a menos 47. Segundo o Fred Hoyle, no livro Universo Inteligente, seria equivalente a você pegar vários macacos com máquinas de escrever para escreverem aleatoriamente, e um deles conseguir escrever uma obra inteira de William Shakespeare, coincidindo com a obra de William Shakespeare. Então, realmente praticamente impossível de ser uma coisa por acaso. Mas eles ainda defendem, como agnósticos, ou que é a forma mais chique de se chamar de ateu, né? Eles diziam o seguinte: muitos universos são gerados, muitos são criados aleatoriamente, e simplesmente o nosso foi o que abrigou vida, que tinha condição de abrigar vida, e nós estamos nele. Então, essa é a concepção da aleatoriedade, né, vamos dizer assim. Então, esses universos balões aqui são universos diferenciados que existem, né, em diferentes estruturas, em diferentes instâncias, em diferentes dimensões e condições, né? Eles poderiam estar abrigando vidas diferentes. Alguns que expandem eternamente, outros que expandem e contraem. Ele disse que o nosso ainda está em expansão acelerada, mas para muitos, né, que consideram o conceito ecpirótico, né, de que o universo nasce do fogo e morre do fogo, então tem um Big Bang, Big Crunch, né, nessa concepção cíclica do universo que coincide até com a cosmologia hindu, né, do grande ano de Brahma, etc. Então, nosso universo provavelmente vai chegar um momento que vai se contrair e vai... Isso até, desde que eu me entendo como gente, eu ouvi dizer, se existir matéria suficiente no universo para que haja uma gravidade, uma força gravitacional para fazer ele voltar de novo, nós podemos ter a contração. E hoje já se sabe que 74% da matéria do universo é matéria escura, é matéria escondida. 4% é matéria convencional e o restante seria energia escura. Mas a gente entende que matéria tem para que haja o momento ápice de depois retornar e fazer com que a gente volte de novo à morte do universo e o retorno, e haja aquele ciclo reencarnatório do universo, né? Então, gente, este universo e essas 26 constantes cosmológicas que precisam estar daquele jeito para acontecer, o que faltou dizer, e aliás o Stephen Hawking não faltou, ele esclareceu isso no livro O Universo na Casca de Nós, de onde eu tirei essas ilustrações. Ele diz o seguinte: para que haja vida como nós conhecemos, é necessário aquela série de condições, mas vidas diferentes, vidas de outras modalidades, de outras formas, podem existir em universos com condições e constantes cosmológicas diferentes, né? A ficção científica já trabalhou muito isso, né? Trabalhou na possibilidade de existir vida com base em silício e não em carbono, porque é necessário haver uma cadeia sucessiva para haver alguma constituição biológica, orgânica, etc. Uma cadeia atômica, né? E o carbono consegue isso com a tetravalência. O silício tem essa tetravalência. Não é à toa que se usa o silício para o silicone que reproduz a pele das pessoas e tal. Então, existe vida com base em silício, provavelmente no nosso próprio universo. E outros universos, vidas com base em outras condições, e até outros elementos químicos que nós nem sonhamos em existir em outros universos, com condições diferentes, com constantes cosmológicas diferentes, certo? Bom, aí, assim, até a própria cadeia dos planetas, as rondas e as cadeias planetárias estariam dentro desse bojo, na concepção da interpretação teosófica, os muitos universos com várias condições estariam presentes. E aí, mais uma vez, entraria a questão dos planos e as evoluções dentro desses planos, pessoas que estão com o seu, digamos assim, no corpo físico, eles poderiam se encontrar com pessoas em vários universos paralelos, ou em branas, ou em outros
universos acontecendo em outras sintonias diferentes, poderiam se encontrar no astral, ou haveriam também branas astrais, e alguns não se encontrariam no astral, porque estariam branas diferentes, talvez pudessem se encontrar no mental, mas as várias branas do mental poderiam não se encontrar, mas alguns, quando viajassem para o búdico, se encontrassem. Então, nisso, nós conseguimos entender um universo tão vasto e muito mais complexo do que a gente imagina. O próprio Stephen Hawking disse essa frase belíssima, que ele falou assim: a realidade é mais complexa e surpreendente do que a ficção. Então, por mais que a gente consiga aqui criar modelos e conceber universos como esses modelos, esse modelo que eu gostei tanto, que eu vou estar usando em várias palestras aí, nessa subdivisão que está aí, não vou destrinchar ela porque não dá tempo, mas assim, a gente pode criar 1000 modelos, mas todos eles ainda vão ser incompletos, porque o universo é muito mais complexo que tudo isso, certo? Então, gente, aqui mais algumas ilustrações que ajudam, né, tiradas de livros de teosofia, mostrando que existem várias auras, planos, etc., onde podem haver interações em planos diferentes. E aqui eu quero só fazer uma rápida passagem nos livros, que vocês vão poder depois ver no YouTube, voltar e se quiser pegar como referência. Esses 3 livros aí são do autor Fred Alan Wolf, que traz muitas informações envolvendo tanto a física, porque ele é um físico de renome importante, com várias obtenções de experiências importantes, e que escreveu esse livro que está em português, tá vendo? Esses 2 que não foram lançados no Brasil, mas O Universo Espiritual e Universos Paralelos. 2 livros que têm muito a ver com esse assunto que nós abordamos, né? Principalmente esse último aqui. E nós temos os 3 livros, entre muitos livros de Michio Kaku, este que é clássico, né? Todos os que falam do assunto se reportam a esse livro de Michio Kaku, Hiperespaço, Mundos Paralelos, Física do Impossível. Esse Física do Impossível é curioso, porque é um livro que ele resolveu simplesmente pegar tudo que estava na ficção científica, tanto em livro, filme, histórias em quadrinhos e tudo, e trazer como que a física explicaria tudo isso. Até o sabre de luz de Star Wars ele tenta explicar aí. E ele tinha uma série de TV tentando explicar essas coisas e mostrando como seria, né? A capa da invisibilidade, do manto da invisibilidade de Harry Potter, ele mostra como que se poderia fazer algo similar, até o teletransporte também, que tem experiências sendo feitas e tal. E, obviamente, o universo paralelo ele fala também. E esses 3 livros de um autor super didático, que quem quiser entender física quântica, eu aconselho ler, principalmente esse livro, começando a ler sobre esse, de Brian Greene. Ele aqui já começa a falar alguma coisa de universo paralelo, mas bem mais no enfoque, né, do mundo, da universo, né, do hiperespaço. Aqui a gente já vê mais, né, o trabalho dos muitos mundos aparecendo, né, no tecido do cosmos. E, por último, A Realidade Oculta, que é um livro basicamente escrito sobre multiverso. Universos Paralelos e as Leis Profundas do Cosmos. Então, esse livro é o livro que quem quiser aprofundar, entender o que é multiverso, a realidade oculta. Só que ele não é um ocultista, nem é um religioso e tal, mas ele consegue fazer muitas conexões, mesmo sem querer, ele consegue fazer muitas conexões com assuntos desse tipo, né? E, finalmente, 3 livros da teosofia, aliás, 3, não, 5, que vai ter mais um rapidinho aí, que é Plano Astral, Plano Mental, os 2 de Leadbeater, um estudo sobre a consciência de Annie Besant, né, que também aborda os planos, né, esses planos que nós falamos, a doutrina secreta, que não poderia faltar, principalmente a parte da cosmogênese, e visão teosófica das origens do homem, que ele fala das cadeias, né, e das rondas, né. Bom, gente, eu termino com essa frase do livro Universo na Casca de Nós. Eu poderia viver recluso numa casca de nós e me considerar rei do espaço infinito. Ou seja, está tudo conectado, né? Está tudo dentro e tudo fora ao mesmo tempo. Então, eu quero agradecer a vocês e retornar a uma possível
troca com vocês, né, de perguntas, e se alguém quiser, se ainda dá tempo, não sei como é que está o tempo aí, para algumas perguntas acontecerem, né? Fico no aguardo. Quem que está? Raimundo, Cássia. Raimundo e Cássia, vocês estão aí presentes? A Andrea teve uma queda de luz, né? Parece. Estou vendo aqui no chat. E aí, nesse caso, como é que a gente faz? Ela não tem como operar daqui, né? Ok, então eu fico aguardando as perguntas através do chat aqui que a gente tem acesso. E eu espero que vocês estejam ouvindo aí através do YouTube, né? Aí eu vou ficar aguardando as perguntas, né? Cássia, Cássia consegue acionar sua câmera, né? E o microfone? Bom, aqui tem uma pergunta de Rubens Batista. Através de muitas práticas de meditação, poderia chegar a ver a quarta dimensão? Olha, Rubens, ver a quarta dimensão equivale exatamente a ver o plano astral, né? A conseguir ver as formas astrais, as entidades do astral, etc. Então, nós vemos nos livros de teosofia, né, de Lidbita, que ele passou por isso. Ele passou por um contato com os mestres, com o mestre Kuthumi, o mestre dele, que orientou a ele como seria o caminho para desenvolver a terceira visão, né, e a visão da quarta dimensão, a dimensão astral. Agora, ele não ensinou esse caminho porque ele disse que essa prática ela tem que ser natural. Ele acabou sendo ensinado e sendo orientado a fazer com meditações e outras práticas além da meditação, que ajudaram de maneira orientada ele a acordar despertar alguns chakras, né? Isso feito de maneira equivocada pode causar danos irreparáveis, pelo menos ao longo de muitas encarnações. Então, assim, a pessoa, à medida que ela vai evoluindo, que ela vai crescendo, alguns poderes latentes vão se desenvolvendo, especialmente esse que seria o do frontal, e não é todo o poder que a gente tem quando chega ao frontal, porque ainda tem o coronário. Quando se consegue desenvolver ao nível do coronário, as percepções são ainda mais ampliadas, porque vai conseguir captar além do mental, do búdico, etc. Porque nesse chakra a gente consegue despertar algumas percepções de níveis, né, de quarta, quinta, sexta dimensão, etc. Sétima dimensão só quando chegar a esse nível. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de tentativa, porque não é muito saudável acelerar esse processo, né? Temos um livro até de Govinda que fala de que ele tentou despertar a Kundalini e não teve efeitos positivos para ele. Então, desde que ele fez essa afirmação, e desde que no livro Chakras, Lidbita comenta que realmente não é saudável despertar sem um conhecimento de causa, e geralmente esse conhecimento de causa é dos mestres,
dificilmente a gente consegue despertar os chakras e despertar a visão do astral de maneira saudável, né? Bom, Washington Bacelar, meu amigão aí, faz a pergunta: é possível estabelecer algum tipo de controle consciente sobre as realidades conhecidas? Bom, na verdade, dentro da perspectiva que eu abordei de mundos paralelos sendo correspondentes aos planos, dentro desta abordagem, o controle é feito justamente pela nossa psique, né? Porque nós não estamos na terceira dimensão, como muitos podem pensar, né? Nós não estamos na terceira dimensão. Nós temos a nossa consciência predominantemente atuante na terceira dimensão, no cérebro físico. Por isso que nós não percebemos as coisas do astral, do mental, etc. Mas nós temos emoções, não temos? Não temos? Se temos emoções, nós estamos vivenciando experiências do astral, do plano astral, desta outra realidade, né? Nós pensamos, obviamente, nós temos pensamentos, nós não só temos pensamentos, mas cada pensamento que a gente tem gera formas de pensamento. Essas formas de pensamento aparecem no plano mental. Nós temos um certo domínio do mental, nós temos um certo domínio do emocional. Dizer que temos um domínio do plano astral é dizer que nós temos uma inteligência emocional, uma certa inteligência emocional. Agora, ela nos domina também? Sim, porque existem elementais áuricos, né, que estão na nossa aura e que podem ajudar a gente em momentos de crise, de nervosismo e tal, nós sermos prejudicados por essa energia muito forte, digamos assim, que faz a gente se irritar facilmente. Então, se alguma coisa nos irritou, nos incomodou, aí aquela emoção vermelhinha vai tomando conta da aura, e aí é um elemental que vai tomando conta. Tudo que nós temos no nosso organismo tem vida, né? Então, é um ser que vai se desenvolvendo na nossa aura, e aquela aura acaba sendo tomada, então a gente é dominado. Então, isso é um plano que está precisando ser dominado por nós e nós. E como é que nós dominamos esse plano? Geralmente é um plano superior que exerce algum domínio sobre o inferior. O mental vai ter que entrar nessa hora para poder apaziguar aquela falta de domínio, de certa forma, sempre o de cima vai dominando o de baixo, e aí se o mental também estiver perturbado, aí o búdico, que é intuitivo, espiritual, energético, etc. Por que Jung trabalhou muito com, por exemplo, símbolos, imagens e arte-terapia? A arte-terapia é um trabalho do búdico. A pessoa está perturbada emocionalmente, está perturbada mentalmente. Só resta essa pessoa que não vai entender nem que você explique as coisas para ele, nem fale de psicologia para a pessoa que está perturbada nesses aspectos, ela não vai entender, não vai adiantar nada. Então, trabalha-se com a ferramenta do plano búdico, que são símbolos, artes, obras de arte, música, pintura, escultura, caixa de areia, são elementos usados por Jung que são do búdico, né, que são do inconsciente coletivo e do inconsciente pessoal. Então, exercer domínio sobre esses planos é exercer. Agora, também existe o domínio que é assim, tipo, usando as próprias formas de pensamento, né, a física quântica já mostrou que nós temos condições de interferir na matéria. Então, por enquanto, o mental e o astral conseguem interferir no etérico, que é o quântico, de certa maneira. Então, nós interferimos, quando observamos um elétron, nós estamos interferindo, dando materialidade a ele, colapsando a matéria para ela ganhar corpuscularidade. Então, nós interferimos também, nós influenciamos. E também, quando nós nos emocionamos, nós estamos infundindo no plano astral, na nossa aura astral, matérias com cores específicas, então estamos interferindo também. Enfim, essa interferência acontece, evidentemente, né, com a consciência. A outra pergunta é de Renata Biscaia, que diz o seguinte: excelente palestra, na verdade, a série Fringe trabalha com o conceito de múltiplas terras e não de multiverso. Agora entendo. Na verdade, Fringe eu comecei a ver, não vi, estou doido para ver, ainda vou maratonar para ver 5 temporadas, se eu não me engano, né? Para ver, que já acabou há algum tempo, né? E me interessa muito ver essa série, mas eu não vi todo, não. Vi só os primeiros, sei que tem muito a ver com parapsicologia, paranormalidade,
e tenho interesse de assistir. Alguma pergunta mais? Bom, a Adriana Tenório diz o seguinte: a casa mental está na quarta dimensão? Bom, não sei o que você está chamando de casa mental, mas olha só, o plano mental, né, e o corpo mental estão na quinta dimensão. A quarta dimensão é astral, emocional, né? A quinta dimensão é a mental. E, nesse caso, tanto mental inferior quanto mental superior, porque a sexta dimensão é a do búdico, é a sétima do átmico. Então, a gente pode dizer que o búdico seria o intuicional, mas assim, o intuicional é a palavra que a gente tem para dar a entender o que é a questão, porque a gente está muito acima da gente. O que a gente costuma chamar aqui de intuição, às vezes, é deturpado, né? Então, a palavra intuição, muitos budistas preferem chamar a característica do Buda de inteligência espiritual. Então, repare que não é inteligência terrena, mas assim, que a gente usa aqui, né? Nem mental, mas é uma inteligência espiritual. Então, seria o búdico. E o átmico é o espírito, é a essência. Na verdade, não é nenhum princípio em si, ele só se manifesta através do Budi, que seria essa inteligência espiritual. Mas, de certa maneira, o mental mesmo, o mental, tanto concreto quanto abstrato, tanto aquele que necessita de imagens e aqueles que transcendem as imagens, que faz com que as pessoas se compreendam umas às outras sem precisar nem palavras, nem imagens, nem sons, pela energia. Esse aí, tudo está na quinta dimensão, certo? Segundo a teosofia. Alberto está perguntando o seguinte: você conseguiria representar as substâncias diversas de cada dimensão? Olha, difícil, viu? Porque, assim, mesmo os que conseguem ter uma visão astral e mental e búdica, etc., dificilmente alguém tem uma visão búdica, né? O Leadbeater conseguiu ter até uma visão do corpo causal, que seria o mental superior, né? Os últimos subplanos do. Ele próprio dizia que era muito fugaz, é muito difícil. Repare que consegui perceber com clarividência, ele que foi um dos maiores clarividentes do século XX, se não o maior, né? Depois, só igual próximo a ele, Geoffrey Hodgson, que continuou até um pouco o trabalho dele, tanto no estudo das auras, etc. E também Dora Kuntz, que tinha uma clarividência muito boa também, mas ele foi um dos maiores. Ele conseguia ver até o causal e não conseguia perceber, teve muito esforço para perceber o etérico e as substâncias na sua condição mais reduzida, mais microscópica. Então, para conseguir perceber essas realidades, ele precisou usar uma capacidade de clarividência fantástica. Então, conseguir dividir, separar, né? O que eu posso dizer é só que as substâncias, como eu falei há pouco, né, geralmente as substâncias dos planos superiores estão contidas nos planos inferiores, de certa forma. Aliás, desculpa, o contrário. As substâncias do plano inferior estão contidas nos superiores porque elas são sempre expandidas, né? Então, de certa forma, para dar um exemplo interessante, quando a gente diz assim, que a gente toma uma substância que ela é tal, química, né? Você que é químico, né? Falando para o Albert, você vai estar, de certa forma, sendo afetado no físico pela substância química, mas também vai estar sendo afetado pelo correspondente astral, que é mais abrangente ainda, que é mais áurico, mais energético. No corpo astral, você também está sendo afetado. Então, lembram que eu disse a vocês que nós não somos só o físico. Vocês estão me vendo o físico agora, né? Mas eu aqui estou usando o meu corpo mental, eu estou usando o meu corpo emocional. Quando eu dou uma risadinha, eu estou usando eu até digo de passagem, minha dentista até disse que ia assistir, então eu de vez em quando tenho que dar uma risadinha para ela ver o trabalho que ela está fazendo, que é muito bom. Então, assim, é interessante que a gente perceba que nós estamos nessas dimensões simultaneamente, todas elas. Então, as substâncias têm seus correspondentes, né, até o último nível. Então, está tudo associado, está tudo, né, relacionado. Marcos, parece que a gente voltou, né? Eu já estou vendo minha imagem aí junto da sua. Você está me ouvindo?
Estou ouvindo, sim. Pronto, Agora, bacana. será que o pessoal conseguiu ver toda a palestra? Sim, sim, isso não foi afetado. O que afetou foi o seguinte: o nosso programa ele está sendo transmitido diretamente de Boston e a queda de energia foi lá. Então, Certo. só afetou aqui a forma de transmitir. Mas você continuou online e pelo Facebook e pelo YouTube, né? Da onde estão vindo as perguntas aí. Tem só uma última pergunta aqui. A gente já está chegando ao finalzinho do programa. Renata Biscaia, mais uma vez, ela pergunta qual seria o papel ou relação das formas geométricas no deslocamento da consciência nesses diversos planos. Bom, na verdade, quando a gente usa formas geométricas, a gente só está tentando usar uma maneira didática de representar o entendimento de um plano e outro, né, geometricamente falando, mas isso tudo são, assim, por exemplo, se eu estou falando de uma pessoa, eu não vou representar uma pessoa com um cubo, né, mas eu estou representando no tridimensional um cubo como se fosse o plano físico, né, o hipercubo como se fosse um cubo no plano astral. Então, as formas geométricas têm muito mais esse teor didático, de a gente compreender. E como a gente já tem pesquisas feitas até por pessoas que trabalham com matemáticas avançadas, que usam a geometria com outras dimensões, com N dimensões, então fica fácil a gente fazer associações, né? Então, é mais nesse sentido. Agora, difícil para a gente, por exemplo, fazer uma associação das formas geométricas em si e essa correlação com a consciência. Mas a gente já pode até, de certa maneira, perceber que existem simbolismos, né? As formas geométricas, elas não só têm uma realidade concreta em cada plano, mas elas acabam tendo também uma realidade, um significado simbólico, que aí já vem mais para a questão das formas de pensamento e dos seus significados, né? Então, quando a gente pensa em alguma coisa, a gente emite formas geométricas, e essas formas geométricas podem ser associadas ao nosso imaginário, ao nosso inconsciente pessoal, às nossas experiências, um pouco como acontece com o sonho. Então, a gente pode, num sonho, imaginar alguma forma, e essa forma ter associações a algumas questões da nossa vida, da nossa existência. Mas, no fundo, quando nós falamos dessas formas geométricas, nós falamos muito mais para que fosse entendido as variantes das dimensões de um plano para outro, de um mundo para outro. Tá? Bacana, Marcos. Eu acho que todo mundo foi contemplado aí com as perguntas e as suas respostas. E a gente quer te agradecer muitíssimo, viu? Porque essa palestra foi muito. Você desligou seu microfone, sem querer aí. Foi mesmo. Então, eu te agradecer, porque a palestra é muito boa, como todas as que você faz. Marcos vai de temas como registros acásticos a tarô. A gente está aguardando aí agora, ele veio agora com o multiversos, né? Agora a gente está aguardando aí a sincronicidade, todo mundo ansioso aí pela sincronicidade. A gente quer te agradecer mais uma vez pela palestra excelente, pessoas aqui comentando da sua didática. Tem um comentário aqui dizendo que é supranormal. Então, é o que a gente acha também. Você pega multiverso da didática. Que bom que você trouxe, né, para a gente dessa maneira, fazendo essas conexões todas com o cinema, com a literatura. Então, nossos agradecimentos. E até a próxima, Marcos. Boa noite para você. Eu que agradeço a oportunidade. Que bom. Bom por você compartilhar com a gente as suas pesquisas incríveis. E a gente agradece também a você que está aí no YouTube e no Facebook, né, do Instituto Hering. Muito obrigada pela audiência. E agora eu vou convidar aqui o nosso próximo programa, hein? Não perca, vai ser no dia 9 de março. A gente espera você sempre com um tema ligado à cultura e espiritualidade. Tenho certeza que você vai gostar. E a gente vai fechar com o mantra da unidade, Raimundo que vai trazer para a gente. Então, medite com a gente, vamos enviar boas vibrações para o planeta. Deixa eu ver se ele está aqui, né? Porque depois dessa falou que não consegue entrar, não. Não consegue entrar, então a gente convida você a meditar com a gente, né?
Faça o seu silêncio aí, enviando vibrações de paz para o planeta. Muito obrigada pela companhia, uma boa noite e até o próximo programa. Eu acredito que ainda estamos sem energia em Boston. Então, Marcos, eu acho que nesse caso, a gente que vai ter que sair da live, tá? Certo. Obrigada, pessoal. Um grande abraço. Obrigada, Marcos. Boa noite para você. Eu agradeço a oportunidade e fico muito feliz de ter conseguido atender, pelo menos dentro das minhas condições, né, a abordagem. Muitíssimo bem. Pode ter certeza disso. Com esses feedbacks que a gente teve, a gente não tem dúvida disso. Grande abraço. Boa noite a todos. Até a próxima. Até.